Alô, você. O meu recado hoje é para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão de fé, meu irmão em Cristo, meu irmão em Deus, meu irmão em Oxalá, meu irmão no sagrado que habita em mim e no sagrado que habita você. Tenha um excelente dia junto com a gente hoje. E se nada mudar, invente, meu amigo. E quando mudar, entenda por que mudou. Se ficar difícil, enfrente, não desista. E quando ficar fácil, dobre o seu joelho e agradeça. Se a tristeza te rondar, alegre-se. E quando ficar alegre, contagie quem está ao teu lado. E quando recomeçar, acredite. Você tudo pode, tudo consegue pelo amor e pela fé que você tem em Deus, em Oxalá, em Obatalá, em Olorum, em Oxalá. Isto é o mais importante para a sua vida, meu amigo e minha amiga. Mantenha a sua fé incondicional naquilo que você acredita. A fé, ela é o elemento maior que nos conduz de uma forma mais fácil naquilo que nós acreditamos. Nós não contestamos a sua religião, sob hipótese alguma. O que eu quero, o que eu estou buscando reafirmar é a sua fé. Nós, do sagrado, entendemos que todas as religiões são boas, quando bem praticada pelos seus praticantes. Perfeito? Sempre referimos que a fé é o elemento maior, que está ligado ao seu sagrado. Se você é evangélico, respeitamos a sua religião, para que você respeite a nossa. Quando nós falamos que uma religião não presta, que tal, como é comum muitas vezes, porque o batuque não presta, porque a umbanda não presta. Nós não entendemos que seja dessa forma que devemos proceder. Tá? Toda religião que leve a Deus, ela é importante para nós e é importante para fortalecer os nossos caminhos nesta vida. Portanto, meus irmãos umbantistas, meus irmãos católicos, evangélicos, protestantes, espíritas, budistas, sejam bem-vindos ao nosso programa. Nós aqui não vamos atacar a sua religião para que você não ataque a nossa. Entendemos que a sua religião é perfeita. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se não fosse perfeita, lá na igreja só teria o pastor e não teria nenhuma ovelha para ouvir o pastor falar. Se lá na católica tivesse só o padre falando, realmente o problema era com a religião. Portanto, onde estiver alguém dividindo a vossa fé naquela religião que ele acredita, ali está Deus. Perfeito? Até porque Jesus falou, né? Não importa quantos estiverem reunidos em meu nome, porque ali eu estarei. E essa é uma grande verdade, e eu transfiro essa máxima para o orixá. Portanto, a minha mensagem do dia é essa. Vamos falar hoje sobre tentar falar. Vamos tentar falar, tá? Primeiro que eu estou coberto hoje com um empréstimo que a minha amada Ronquer me fez, tá? Eu estou hoje sob as bênçãos de Xangô, lá da Nigéria, lá de Oió. Ela me emprestou um ojá, me emprestou um alá, me emprestou um malacá, seja como queiram falar, tá?
Para mim, pouco importa o nome. Importa que é as bênçãos de Xangô que me cobrem. Por isso estou coberto hoje com as bênçãos de Xangô. Vamos falar hoje sobre essa questão do batuque, tá? Para você que está aí, o batuque, né? O batuque é uma religião, tá? Que ela é incorporada dentro do Rio Grande do Sul com vários entendimentos, né? Que criou, então, aqui dentro do nosso estado, algumas questões, às vezes, um tanto quanto que polêmica, tá? Porque quando falamos em cultura africana, falamos na África, só que lá na África, lá da África, veio para cá um entendimento que aqui agregou algumas práticas, perfeito? Que lá na África não se cultua e nem sequer conhece, tá? O meu interesse era que o batuque fosse reconhecido na África como uma religião oriunda deles, mesmo com as diferenças, mas que tem como princípio lá o orixá. Então, hoje, tá, eu queria apontar para vocês aonde começa essa questão do batuque, né? A cultura do batuque aqui no nosso estado, como é que ele se divide, como é que é feita a divisão, como é que começou essa divisão. É evidente que hoje o Eric e a Jade, através do seu conhecimento, seja da Nigéria, seja quanto o estudo, tá? O estudo, a cultura, a análise científica do que eu vou falar vai caber a eles. Bom, batuque é uma religião de origem africana sudanesa, característica no Rio Grande do Sul, semelhante ao candomblé da Bahia ou a Xangô do Recife. Isso aqui é uma análise que eu fiz, tá, pessoal? Os primeiros templos de batuque possivelmente foram fundados no início do século XIX, na década de 1930. E a linha cruzada nas décadas de 1940 e 60. Esta última forma reúne ao mesmo tempo as entidades de duas outras. Aqui, quando fala em linha cruzada, tá? Era muito comum se utilizar isso na década de 60, de 70, até 80. Ah, o que tu é? Ah, eu sou batuque cruzado. Ah, eu sou nação cruzada. Tá? Um termo que nunca existiu dentro da origem natural da nossa cultura. O que eu estava dizendo isso? Ah, eu sou nação cruzada porque eu toco batuque e toco umbanda. Tá? E dentro da umbanda também toco Exu. Por isso que se diz a nação cruzada, que não existe, nunca existiu. Bom, o batuque representa a expressão mais africana do complexo religioso gaúcho, pois a linguagem litúrgica é iorubana. Os símbolos utilizados são os da tradição africana. As entidades veneradas são dos orixás e há uma identificação nas nações africanas. Tá? Vamos lá. As linhas, nações e lados. Porque, teoricamente, dentro do batuque, aqui na cultura gaúcha, o batuque entrou e quando entrou se dividiu. Se dividiu por lados. Tá? Então, cada lado significava um segmento e assim foi meio que instituído o batuque no Rio Grande do Sul. Durante muitos anos, diversos estudiosos passaram pelo estado realizando pesquisas sobre as casas de religiões e as práticas religiosas no Rio Grande do Sul. A quantidade de casas de religião distribuiu-se também entre as variadas nações, pois o batuque divide-se em lados, ou nações, sendo as principais Oió, Jeje, Ijexá, Cabinda e Nagô. Essas variações do batuque expandiram-se ao chegar em Porto Alegre. Por exemplo, Oió é cultuada na cidade de Porto Alegre, inicialmente no bairro da Zenha, indo posteriormente para o bairro do Areal da Baronesa, e então para o Monte Serra,
onde se situavam as principais casas de religião. Então vejo que Oió, que era um lado, tinha a sua denominação. Uma das principais características dessa nação está a ordem das rezas, onde se toca primeiro para os orixás masculinos e após para os femininos, encerrando-se as rezas de Iansã, Xangô, Oxalá, o rei e rainha Iansã e Xangô de Oió, em nome da própria nação. Então, estão vendo que já existe uma ordem dentro desse próprio lado. Depois, nós vamos para Ijexá ou Jexá, tá? Nação com maior predominância de casas e filhos. Nessa nação, os deuses são os orixás, da qual a rainha é o orixá Oxum. A liturgia e ritualística é em Yorubá. Em Porto Alegre, a predominância das casas estava nas regiões negras do bairro Montserrat, onde tinha uma colônia africana. Jeje-Jejo. Esta nação, identificada pelo próprio toque dos tambores, a qual obriga o tamboreiro a apoiar o tambor entre as pernas, diferente de outras nações, utilizava-se ainda os agdavis. Agdavis eram os pauzinhos, aquele que se tocava, tá? Bem como o agogô. Outra característica é a dança do jeje, praticada na grande roda, na gira, onde todos executam a mesma coreografia. Nagô. Nagô, hoje, esta forma religiosa está praticamente extinta. Outrora, foi considerada a origem do culto no Rio Grande do Sul, bem como por ser considerada originária de cânticos de outras nações. Algumas características desta nação estão relacionadas aos números míticos de alguns orixás. Outra característica é o local de homenagem aos mortos no templo, que é o balé, sendo que para os nagôs é na frente da casa e para os demais é no fundo. Tá? Uma das figuras mais conhecidas e marcantes dessa nação teria sido o príncipe Custódio. Perfeito? Como já falamos anteriormente, a qual teve muitos filhos de santo, entre eles o governador do estado Borges de Medeiros. Apesar do jeito estar extinto, com modalidade ritual exclusiva, praticamente todas as casas ainda cultuam o cântico dessa nação. Cabinda, Cabine ou Cambina. Trata-se de uma nação de origem banto, onde originalmente se fala quibundo. A iniciação religiosa começa pelo cemitério, tendo outras características particulares, como o número mítico de alguns orixás, e também o ritmo dos tambores, o qual lembra a luta de capoeira. Ademais, os elementos rituais são iguais da nação Ijexá. Oiá ou Moçambique. Este lado, pouco conhecido, descrito apenas por Norton em 2006, o qual se baseou no relato de apenas um pai de santo, onde o mesmo expõe algumas das suas características dessa corrente. A dificuldade de tirar e tocar um tambor, lá de Moçambique, se dão pela falta do conhecimento dos tamboreiros, já que as linhas são mais apuradas. Outras características, as quais são preparadas com muitas raízes, citou também que os moçambiques e Oiá são mais sérios e com mais fundamentos. Analisando os principais lados do batuque e levando em consideração o passar dos anos, atualmente as casas de batuque cultuam os fundamentos Jeje-Jexá, que é uma miscigenação, tá? De fundamentos culturais, os quais também englobam elementos das culturas Cabinda, Nagô e Oió. Ou seja, existe sim a mescla de alguns ritos de origem banto e sudanesa. Porém, os elementos que mais se destacam são os povos de Yorubá. Dito isto, meus amigos e meus irmãos, bem-vindos! Eric Rolf, o homem que vai hoje contestar. Acabou.
Acabou. Bem-vindo ao show Ronquer, bebê. Modupel, bom dia. Que a nossa alegria seja motivo de satisfação e não de divergência religiosa. Querendo hoje, vou tirar os meus óculos, porque hoje eu vou me posicionar como espectador. Certamente, Eric, eu tenho algumas questões bem pontuais para falar, tá? Então, como ficou bem claro, o batuque, teoricamente, se divide em lados. Para mim, que não sou um estudioso, que não sou um cientista, que sou um neófito, eu digo o seguinte: para mim, é tudo igual. É tudo igual. Quem mudou foi o homem aqui do Rio Grande do Sul. O homem é que mudou. Ele começou a mudar de acordo com o local que ele estava, de acordo com com o momento que ele vivia na religião, daí ele inventou uma forma diferente, porque na cabinda, na camina, na cambinda, Iansã é galinha carijó, já no jeje é galinha vermelha, já a cabrita... Bom, aí essa confusão de coisa de lados. Eu penso que, para mim, aí a bebê pode me contestar. O orixá tá nem aí se eu dou uma galinha amarela, se eu dou uma galinha carijó, se para, Obá tem que ser uma cabrita mocha. Agora, infelizmente, eu ouvi um negócio onde, Obá é a cabrita mocha, se não tiver a mocha, corta as guampas dela. Tem que cortar a guampa para ser mocha. Eu acho que, para mim, isso aí é instituição do homem. A Bebi, com muita sabedoria, nos falou aí um programa atrás que lá na África não tem galinha amarela para Oxum, não tem carneiro para Xangô. Como é que dá? Porque lá não tem. Lá não tem uma cabrita amarela, lá não tem um cabrito, lá não tem uma cabrita sem guampa, um galo surdo sem rabo. Não tiver, tem que arrancar o rabo. Tá? Bom, então, Eric, eu quero que tu te posicione hoje. Tu não me fica em cima do muro, por favor. Tá? Eu sei que eles vão te contestar, porque os teus amigos de Instagram, de TikTok, eles ficam mandando... Só que eles não têm coragem de falar, né? O do Oxalá lá, que nunca apresentou a história dele, que nem sei se matou algum galo na vida. Como tu é de Oxalá, como tu é passivo, como tu é calmo. Já não tem essa paciência. Mas não citaram o meu nome. Existe um monte de gente. E assim, enquanto não apresentarem, fundamentarem uma contestação, é só achismo. Então, não tem como a gente debater em cima do achismo. É impossível ficar parando os estudos e os trabalhos para debater em cima de achismo. Perfeito. Bom, hoje a Bibi vai se posicionar, né, na posição dela dentro da Nigéria. Tá? Eu iria expor para vocês aqui, a minha intenção, né, era trazer um mapa, mostrar, na nossa pauta, né, eu mandei, olha, eu quero um mapa mostrando onde é que fica o Xogbo, onde é que fica Ifé, onde é que fica Irê, qual é a terra de Chapanã, qual é a terra de Oxum. Aí o Eric acabou com a minha ideia. Eu assim, mas que mapa que tu quer postar? Se Cambinda nem existe, né? Nem essa cidade existe. Olha que tem gente que já foi lá na cidade, hein? Tu não vem contestar aqui. E aí, assim, tu quer postar mapa para quê? Assim, esse mapa não tem referência nenhuma com os estudos, com a cientificidade do batuque. Tá. Então, já acabou com meus mapas, tá, pessoal? Então, Eric, vamos lá, tá? O que eu quis pontuar? Que cada lado tem uma prática que, teoricamente, são práticas diferentes, né? Já expliquei que não tem linha cruzada, que não tem nação cruzada. Vamos nos posicionar, então, dos lados, tá? Qual o entendimento? E vamos começar a nossa conversa. Sejam bem-vindos todos, né? É um Sua prazer bênção. Estar aqui. Bênção. Bênção de Oxalá, bênção de Oxum, bênção de Iemanjá. Bênção, meus irmãos. Bênção, Antes de começarmos a falarmos sobre nação, precisamos explicar o conceito de nação. O professor Vivaldo Costa Lima, ele explica em 76 que
nações são formadas por indivíduos que praticam os mesmos rituais, possuem as mesmas eh, 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 costumes, falam o mesmo idioma, cultuam as mesmas divindades e formam ali um grupo, né, a qual se denominam de nação. Entretanto, ele explica que as nações afro-brasileiras não representam nenhuma nação, nenhum estado, nenhum povo, nenhuma etnia em nenhum lugar da África. Elas existem aqui e se formam aqui. O batuque, o primeiro registro do batuque foi por volta de 1800, o terreiro da Mãe Rita, do Ogum. Então, em 1800, praticamente na mesma época que nascia o candomblé aqui no Brasil, as duas são religiões irmãs, praticamente a mesma época, e possuem características diferentes, formas de culto diferentes, as quais cada uma possui a sua característica, os seus elementos, suas iniciações. Então, as nações afro-brasileiras não representam e não precisam representar nenhum estado, nenhum país na África. Tanto que elas não possuem essa responsabilidade de terem que copiar ou serem idênticas, mesmo porque observamos que em Oió existe culto de Oxum, de Abatalá, de Xapanã. Existem cultos ali dentro de Oió de várias divindades, as quais os templos mantêm os sacerdotes, os povos ali e a própria família de Xangô, a própria família de Oxum, a própria família de Xapanã. Então, ali a estrutura de Oió na Nigéria, ela é importante para mostrar que existe também dentro ali do estado ali, de Oió, uma estrutura semelhante ao que praticamos aqui. O batuque possui muitas características do Oió, e essas denominações que vão surgindo, antigamente o batuque era conhecido por Nagô do Rio Grande do Sul. Com o tempo foram se denominando e formando famílias, como as famílias do povo Ijexá, povo Jeje, povo Oió, povo Cambina, fundado por Pai Valdemar, que na época nem existia a cabinda, então ele não teve como ter uma influência ou qualquer elementos que levasse a cabinda, porque lá era somente um porto, não era uma província, que foi fundada foi reconhecida em 1956. Antes disso, a Cambina era fundada por Pai Valdemar, ela não precisamos procurar ali no mapa, ali na Nigéria, porque se estamos falando de culto ao orixá, é na Nigéria. Se estamos falando ali de culto a Xangô, é na Nigéria. Então, nós não precisamos olhar no mapa e procurar uma Cambina. Não temos registros do que ele teve na mente por fundar e dar esse nome de Cambina ou Cambine. Há estudos que poderiam levar a Bina, né, que é ali uma cidade Bina, ou Bini, que poderiam estar ali, Cabina, né? Ou a própria Cambaine, que também é ali perto de onde é o território da etnia do Camuca, ali o Parque Camuca, né? Aonde essa cidade é chamada Cambaine. Possivelmente pode ter dado essa diferença entre Cambina, Cambine, como os antigos falavam. O professor Norton mesmo explica que seria Cambine ou Cambina. Toda essa formação, e a Oxum Ronquer, ela pôde pisar em terras iorubá e chegou a encontrar o candomblé, o batuque lá. Então. Com a palavra a maravilhosa Abedi Ronquer. Olha aí, Oxum. Aquela Eric que toma ela brilha, os nossos né? seguidores. Ela brilha, simplesmente. O dia que é do programa, eles perguntam, aonde é que está a maravilhosa? Olha, Bom ela dia, brilha. meus irmãos. A bênção, a bênção, minha amada. A bênção aos mais velhos, a bênção aos mais novos, a bênção aos nossos amigos que têm acompanhado o programa. Né? E a bênção a Mãe Nicole. A bênção a Mãe Nicole, a bênção a todos os sacerdotes, né? E todo mundo que está acompanhando aí e deixando um feedback positivo aí para nós.
Então, sim, a Nigéria ela é dividida por diversos estados e diversas línguas, são diversas línguas, né? E o lado de Oió, né, que faz mais fronteira com o Benin, Oió é o estado de Oió, a língua predominante é o Yorubá. É Yorubá, e hoje o inglês, mas a língua predominante é o Yorubá, e as deidades cultuadas em terra Yorubá são orixás, não são ínquices, não são Voduns. voduns, não. Só um pouquinho, desculpa, bebê. Vamos, Eric, por gentileza, concentue que é Inquice, Vodun e Orixá. Inquice, Vodun E orixá. e Orixá. Muito rápido. Aquilo que eu já falei uma vez, que Deus não é um só. Cada povo tem a sua divindade, tem o seu entendimento por o que seria um Deus, né? E também as divindades. Os inquis são elementos da Divindades. natureza que são cultuados entre o povo alibanto. Existe também Bacuro e outras divindades entre os bantos. Não é encontrado nenhum registro de qualquer elemento ou influência banto dentro do batuque. Poderiam haver indivíduos que vieram ali do povo banto? Poderia, mas não influenciaram na formação do batuque, não há registro que comprove. Os voduns são as divindades e os ancestrais cultuados entre o povo Fon. Há a possibilidade de ter algumas divindades Fon cultuadas dentro do batuque? Há a possibilidade. Porém, já foram aculturadas e foram também adaptadas ao modelo do culto iorubá, aonde os iorubás cultuam no vulto, no fetiche, como algumas ferramentas, ou cultuam também no ocultar, né? Perfeito, boa explicação. Continua, Ronquer, por favor. Não, então, em terras de Yorubá são cultuados orixás, não são ínquices, não são voduns, e a língua é o Yorubá, não é o Fon, não é a língua predominante na Angola, que é Quibundo. o Kibundo, Kibundo, Kikongo, Caçante. né? O Kibundo, Kikongo é Yorubá. Então, assim, ó, a nação Jejexá, eu vou falar da minha nação, né? Jejexá, nós, e como acredito que a maioria das nações, a língua predominante, assim como os orixás, são orixás, já estão falando, são originários, né? Orixás Nigéria, né? Tá bem claro. E a língua é o Yorubá, né? E os voduns já vêm do Benin, né? É o antigo Daomé, que já é um pouco mais afastado, mas faz fronteira com a Nigéria e fronteira com o estado de Oió, cidade de Oió. Que daí lá é voduns, é outra língua, outro país, outros deuses, outra história, outro país, né? Sim. Ainda nessa questão do nosso conceito, né, de lado, de batuque, tu falas uma coisa bem interessante. Não existe nenhuma relação, não existe nenhuma questão lá dentro vamos falar de Oió, tá? Lá dentro não tem nada que remeta daqui para lá, ou seja, nós só temos de lá para cá. O que eu quero dizer com isso? Que tudo que eu tenho aqui dentro do batuque não existe lá na Nigéria. Pode falar sobre isso? Então, olha só, o nosso batuque, os deuses que cultuamos são orixás, são oriundos da Nigéria, fato, tá? Temos muita coisa que vem da Nigéria. Temos os orixás, temos a língua, claro que não é um Yorubá fluente, claro, né? Se perdeu muita coisa, né? Se perdeu o modo de falar também, não acompanhou aos anos. É o arcaico. Arcaico, tudo isso. Então, o que acontece que são orixás, nós temos muitas coisas, o modo de assentamento, né, o modo de cultuar o orixá.
Só que as adaptações que a religião sofreu aqui no Brasil para poder constituir o batuque, teve adaptações, né? Mas nós cultuamos orixás que vêm da Nigéria, né? Quer ver uma coisa, pessoal? Antigamente, né? Até existe até hoje, tá? Era muito comum dizer assim, ó. No meu caso mesmo. No meu caso é um exemplo, tá? Um dia lá, eu fui trocar uma ideia com um amigo meu, um religioso, para trocar algumas questões de fundamento, questões da forma que eu faço, do jeito que eu faço, tá? Daí, no final, eu disse assim, mas Aldo, o lado que tu cultua, tá? Ele tem um pouquinho de cada coisa. É uma religião que tu criou. O Eric disse, não, Aldo, tu nunca mais fala isso perto de mim. Entendeu? Tu não vem me dizer que tu criou uma religião. Não, tu não criou uma religião. Tu tem uma história do teu passado que era feita assim e continua sendo feita assim. O que eu quero dizer com isso? Que no fundo, pessoal, o tal de batuque que nós falamos, tá? Ele acabou sendo uma invenção um pouquinho de cada um que começou o batuque. Cada um inventou uma forma de cultuar. Por quê? Porque a África está aqui dentro, mas nós não estamos lá na África. Se eu pegar o batuque hoje e levar para a África, sabe o que eles vão dizer? Eu não sei o que é isso aí. Então, uma coisa importante, nós cultuamos orixás, a religião, né? É tudo vindo da Nigéria, foram diversas adaptações. Agora, a pergunta que o Babá fez, e o batuque existe lá? Essa é a pergunta que eu faço. O batuque não existe lá, assim como o candomblé não existe lá, tá? Lá existe a religião local, a religião original, que se chama Issim Orixá Ibilé. Essa é a religião local milenar. É essa que veio para o Brasil e se dissolveu de uma forma, criando o batuque, o candomblé e outras diásporas. Permanecendo, cultuando, fazendo muitas coisas como a religião tradicional e sofrendo adaptações por causa do local, né? Por causa dos elementos, dos alimentos e tudo que a gente oferece para o orixá. Agora, o Babá falou outra coisa importante. O batuque existe lá e eles reconhecem isso? Bom, eu quero ser franca. Deve ser. Eles têm um problema em reconhecer a diáspora, porque, na verdade, também eles não conhecem. Eles não conhecem. O nigeriano não se dá tão conta, né? Agora que eles estão com a internet, ele está se dando conta do tamanho que a palavra do orixá tomou conta do Brasil e muitos outros países do mundo, tá? Mas a grande maioria não entende tudo o que é que aconteceu, tá? Então, assim, ó, o que eu vejo as pessoas falarem? Ah, mas reconhece a nossa diáspora, ele aceita. Gente, a maioria de nós somos gaúchos. Vamos lá para o Japão. Vamos comer um churrasco lá. O japonês diz, olha, eu sou um gaúcho verdadeiro, esse churrasco é feito com sushi cru, é maravilhoso. É sushi assado no espeto. Esse sushi é delicioso. Eu sou gaúcho, isso aqui é gaúcho. E ele quer que a gente diga... Boa colocação. Ele exigindo que a gente admita, reconheça que aquilo que ele está fazendo lá, de acordo com a adaptação dele, seja o que a gente faça aqui. Entendi. Só completando. Entendi perfeitamente. Que é importante destacar que a própria Oxum Ronquer, ela já falou no programa algumas vezes que cada orixá há um sacerdote e que sacerdotes de outros segmentos não participam, não compartilham, não participam daquela iniciação. Se cada religião, cada orixá é uma micro-religião, essa estrutura que nós temos aqui
de um sacerdote iniciar no batuque, iniciar um filho de Oxum, um filho de Iemanjá, lá não existe. Então, para eles é diferente, para eles é muito diferente isso, É muito né? diferente, mas também não existe errado, como pessoas. Ah, mas mãe, a senhora está dizendo que é errado. Né? Não, não é errado, gente. O orixá aceitou esse modo que nós cultuamos aqui no Brasil. A prova disso somos os milagres que fazemos através do orixá cultuado, do modo do batuque, né? Os filhos que erguemos, os axés de saúde, de abrimento, tantas outras coisas, orixás verdadeiro que vemos dentro do batuque, orixás simples e magníficos que vemos dentro do batuque. Então, o orixá aceitou, entendeu? Agora, a gente tem que ter o entendimento que o churrasco em Porto Alegre, ele é feito com a carne que é feita aqui, com a lenha que é feita aqui, com a nossa experiência desde pequeno, com o sal daqui, com a temperatura daqui, com os elementos daqui. E isso aqui é impossível ser reproduzido. Quem já foi para São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, sabe que a gente não come o mesmo churrasco daqui. É verdade. Aí como é que a gente quer fazer uma coisa exatamente igual à Nigéria aqui? É impossível, né? Hoje em dia a gente já tem mais elementos e mais entendimento, tá certo? Mas sofreu muitas adaptações pela falta de elementos, pelo local, como as pessoas escravizadas podiam, né? E hoje em dia a gente está tendo mais elementos, né? Mas eles não reconhecem e não conhecem. Só para terminar uma coisa. Pode. Tanto é verdade que você pode ser batuqueiro, você pode ter 1 ano de vasilha de orixá, 30 anos de vasilha, você pode ser do candomblé, você pode ser do tambor de mina, você pode ser raspado, catulado, o que for. Chegando lá, você é iaô. Você vai sentar no chão, você vai começar do zero. Não interessa o que você é iniciado no Brasil. Você vai ser iniciado pelo orixá que der lá no Eri de Logum e você vai entrar para a navalha como todo mundo. Quer falar? Só mais uma coisinha muito importante. Enquanto no batuque a iniciação é feita de uma forma, o candomblé, ele raspa, catula, faz todo aquele ritual. Já no batuque, não raspa e não precisa, não catula e não precisa. O orixá come, a iniciação reconhecida dentro do batuque o orixá come na cabeça, o orixá vai ser sento ali na cabeça, há rituais que sancionam essa feitura, e não só aqui, mas lá na Nigéria também, há orixás como Oxóssi, como Ogum, como Ibeji, eles não raspam e não precisam. Então, o Baba Eric já fez um trabalho já há anos, faz um trabalho de anos, né, em prol do batuque, o qual eu sempre admirei muito, né, e também graças ao Baba Eric eu conseguia acrescentar muito conhecimento, né, um pouco de conhecimento, né, na minha vida, graças a ele muito, e através dessas pesquisas, então, realmente, quando eu cheguei lá, né, conversando com a família de orixá, conversando com a doutora Paula Gomes, né, estamos falando a Sá Orixá ligado ao Palácio do Alafim de Oió, onde tem um trabalho de preservação imenso em relação à religião antiga, milenar iorubá, sem influência ocidental, sem influência de filosofias ou aquilo que seja, de achismo, de cristianismo, muçulmano e outras questões, outras religiões. Existe, sim, existe orixá que é raspado e existe Ogum, por exemplo, Ibeji, que não é raspado, exatamente. E como eu falei, acredito que o nosso batuque, o orixá aceitou muito bem, tá certo? E nós temos um grande axé, orixás ricos, fortes, né? De força orixá, que ele provou através de milagres. A gente vê que realmente o nosso batuque é muito forte, né? E não é por isso, né? Porque todas as outras diásporas do Brasil têm elementos que, que o nigeriano for olhar, é inadmissível, né? Começa por eu no batuque sou de Oxum, como é que eu vou iniciar alguém para Oxangô?
Para o nigeriano, eu sou de Oxum, eu sou iniciada em Oxum. Então, eu só recebi Oxum. Eu só posso passar Oxum. Então, o nigeriano, quando eu converso com ele e eu falo da diáspora, que eu sou do Batuque, que existe a diáspora aqui, que o sacerdote é de Oxum e tem filhos de Xangô, de Ogum, de Iemoja, é inaceitável. Pode parar. Stop. Vocês estão vendo? Você aí, ó. Você, pai de santo. Você, mãe de santo. Senhor, rainha da nação Jexá. Senhor, herdeiro do Camucá. Senhor... o senhor de tudo que vocês são aí dentro. Vocês estão vendo que vocês não sabem nada? Opa, desculpe. A colocação está errada. Para a África, tu não sabe nada. Se você ir lá com toda essa pompa que você tem aí no seu trono, sentado, com 1000 filhos de santos, com toda essa suntuosidade do teu palácio de Xangô, essa casa com 1000 pessoas dentro, aqui tu é tudo, lá tu não é nada. Lá, eles vão dizer que tu é louco. Cultua uma religião que eu desconheço, não sei. Se tu chegar lá na África, lá na Nigéria, na África... Qualquer país qualquer país, África. tu vai passar vergonha. Nem, tu vai dizer que é pai de santo, mas o que é pai de santo? Não, eu sou do Brasil, eu tenho uma casa com 1000 filhos de santo, perfeito. Olha, que tu não é nada. Então, tu deverias usar esse discurso da Bibi, tá? Entender da humildade, cara. Tu é rei aqui numa nação, tá? De uma nação aonde lá não tem reconhecimento nenhum. Lá ninguém sabe, nem sabe. É uma questão, é isso que eu digo, sabe? Eles falam, o que eu fico assim impressionado, cara, as aulas de teoria, a teoria não, as aulas práticas que eles dão aí nas redes sociais, eles falam com propriedade da Nigéria, do orixá, eles se atacam, brigam. Eu queria que tu fosse lá onde a Ronquet teve. Vai lá bater de frente com eles, como tu fala aqui. Vai lá, quero ver se tu, que é o entendido aí, perfeito? Tu vem para a internet, professor, em falar de lados. Porque a Cambinda é o Valdemar, é o Camucá, porque está errado, porque não dá cabeça a não sei o quê, sabe? Porque o pai Romário estava errado, porque o pai Cleon está errado, porque o pai Ailton estava errado, e eu que sei, tu sabe tudo, vai, paga uma passagem e vai fazer sustentação lá na Nigéria. Eu quero ver se tu vai ter condição. Sabe por quê? Tu vai falar sozinho. Então. Perfeito? Né? Então. Eu vou falar outra vez. Eu não estou afirmando. Já me perguntaram, mãe, mas isso aqui está errado. Não está errado. O nosso batuque é fantástico, tanto que eu sou batuqueira até hoje e os meus filhos são do batuque, né? O nosso orixá aceitou o modo, tá? Mas, assim como nós somos orgulhosos de sermos, né? Cada um da sua região e das comidas que a gente faz, né? O nigeriano, ele é muito orgulhoso de ser da origem do orixá, né? Então, para eles, os sacerdotes, né, o modo de cultuar é o modo deles, né? Então, eu ser de Oxum e iniciar um filho de Xangô e de Ogum dentro do batuque é complicado, né? Então, isso é a título de conhecimento, entendimento que eu quero trazer essas informações. Aí o pai Joãozinho, 1.500 filhos de santo aqui na Argentina, no Uruguai, na Espanha, não sei onde mais. Aí tem, né? Eles têm. Que faz um serão para 500 filhos de santo. Aí ele vai lá em Oió.
chegando lá, ele não vai discutir, ele não vai falar, porque o que ele vai falar em inglês, eles vão falar em japonês, não é a mesma língua, não vão se entender. Por quê? Porque esta cultura que tu tá levando para lá, ela só é reconhecida aqui no Brasil, perfeito? Claro que já tem batuque no Rio de Janeiro, já tem até em Salvador, na Argentina, no Uruguai, tem tudo que é lugar, mas é aqui. Nós não vamos sair daqui. E mais, que nós discuta esse sexo dos anjos por mais 50 anos. Não vai avançar disso. Porque não é a religião que foi daqui para lá, é a que veio de lá para cá, entrou os conceitos, entrou os entendimentos, mas que foi modificado. Foi modificado. Eric, não foi modificado, Eric? O que ocorre? Quando o povo chegou, eles vieram sem nenhum paramento, sem nenhum ocultar. Eles não trouxeram nada com eles e tiveram que se adaptar. Como o Ronquer mesmo explicou, saiu dali da região, tem que se adaptar, tem que se moldar. Os orixás, eles respondem. Não é porque eles se comunicam conosco no idioma, ou eles se fazem serem entendidos, que os orixás cultuados no Batuque são brasileiros, que os orixás cultuados no Candomblé são brasileiros. Eles estão sendo cultuados no Brasil, mas a origem deles é lá. Se existir uma divergência entre um lado do batuque com o outro, ou um elemento que cultua ali, se houver divergência, nós não devemos olhar para religiões afro-brasileiras, nós devemos olhar para a matriz. E se tiver que fazer alguma adaptação, uma correção, é olhando para a matriz. Porque é a partir daí que começa a olhar a origem dos nossos ancestrais religiosos, da onde vieram. Por isso que então, fica uma observação bem forte. Ah, porque eu preservo a minha raiz de Ijexá, de Capinda, perfeito, conforme os princípios da onde que veio a minha raiz. Não, tu tá mentindo. Tu tá preservando as raízes do teu pai de santo. Do pai de santo, do pai de santo, do avô de santo, do bisavô de santo, que na verdade vai cair aonde? Vai cair lá em 1830, tá? Que começou aqui dentro já com uma cultura diferente. Eu digo o seguinte, tá, pessoal? E esta é meu ponto de vista, tá? Meu ponto de vista. Babá, eu quero falar uma coisa importante, assim, ó. Outra coisa, essas diferenças, né, que nós estamos falando sobre as nações do Batuque, né, principalmente esse meu relato, isso que a gente está falando, né, do que é feito aqui e de como é feito lá, principalmente para as outras nações que não é do Batuque, que tem as outras diásporas que têm dificuldade em nos reconhecer, acham que precisam nos reconhecer, né? Entendeu? Como já fomos atacados e criticados pelo Batuque fazer isso ou fazer aquilo, não ser, né? Não ser fundamento, né? Mas toda a diáspora aqui tem base, faz coisas que é igual à origem e tem coisas que sofreram adaptações e não faz igual à matriz, né? Então, certo e errado, todas as nações, todas as religiões afro-brasileiras aqui no Brasil são iguais. Então, que eu ia me posicionar, né? Eu tenho uma posição muito radical minha, muito radical, neste conceito de lado, neste conceito de nação, neste conceito de princípios, tá? Dentro da minha estrutura religiosa, enquanto orientador ou como orientado, eu tenho uma posição meio independente de qualquer conceito que tenha, que seja o seguinte: a minha nação, vejam bem vocês, a minha nação
é o orixá. A minha nação não é o Cabinda, não é o Oió, não é o Jeje. Não. A minha nação é o orixá. E é para o orixá, certo? Através do oráculo, que aí tem que entender se o teu oráculo é verdadeiro ou não, e é através do oráculo que eu vou guiar os meus passos quanto às atividades, quanto às obrigações que devem ser feitas. Ah, eu tenho que matar um galo amarelo. Não tenho galo amarelo. Vou matar um galo preto. Vou matar um galo branco. Perfeito? Eu não sigo e quer me contestar, quer me criticar, quer dizer que eu invento? Perfeito. Eu invento que nem o Pai Valdemar inventou. Eu invento que nem a mãe Palmira inventou. Todos inventaram. Por que inventaram? Inventaram porque eles foram criando dentro do seu entendimento algumas atividades, algumas práticas diferentes, que não tinham referência lá da Nigéria, mas ia ajustando aqui. Tem uma história que o Eric pode contar mais, que a própria mãe Palmira, perfeito, que lá do lado do Pai Cleon, que o príncipe Custódio, sabe, já não era um lado tão original como se falava, porque ele já vinha de um outro lado também, e aí juntou um pouco, desculpa, não é o príncipe Custódio, no Camucá, Valdemar, né, de Camucá? O Pai Valdemar, Pai Valdemar. O fundador da Pai Valdemar, Cambina. O próprio Pai Valdemar, ele, no próprio lado que ele é o detentor hoje, ele também já veio de outro lado, juntou um pouquinho. Então, o que eu quero resumir, pessoal? Qual era a nossa ideia nesse programa hoje? É dizer o seguinte, tá? O orixá está acima de tudo isso que nós falamos aqui. Estou errado, Eric? Não, mas a religião é dos orixás e para os orixás. Estou errado ou não quer? Acabou. É isso aí, né? Religião. Então, chegamos à conclusão, depois de toda a nossa conversa hoje, que tudo que nós falamos, eu sou de Oió, eu sou de Exá, eu sou de Cabinda, pode ser de tudo. Mas está acima o orixá está acima de tudo isso. Tá? O orixá é acima e o orixá vai aceitar aquilo que pode ser feito dentro da tua possibilidade, dentro da tua condição de dar o agado para ele. Eu vejo aí aquela famosa Pai de Santo, Mãe de Santo. O teu orixá quer comer, tu tem que ir pro chão. O orixá não quer comer. O orixá não come, o orixá não depende da tua cabrita. O orixá não precisa te fazer tu gastar o que tu não tem. Então, parem de passar para as pessoas um entendimento de que para ela melhorar de vida tem que ir pro chão. De que para que possa o orixá se fortalecer, ele tem que comer. E que ele tem que fazer ele tem uma obrigação com 4 pés de bará, de bará a Yansan, porque o orixá no jogo, o orixá falou que ele quer comer, ele quer que tu vá pro chão. Me conteste, me xingue, faça o que quiser fazer comigo. Eu acho que o orixá tenho certeza. O orixá, ele não precisa comer, o orixá não vai comer. A obrigação que vai ser feita é para te fortalecer. Perfeito? Não para fortalecer o orixá. Agora eu tenho que entender que o orixá está fraco e tem que cortar para ele se fortalecer. Como diz assim, não, tem que cortar porque o teu orixá se fortalecer, né? Vai fortalecer a ti. Então, meus irmãos, a nossa intenção hoje é te posicionar, tá? Quando falamos em batuque, falamos num conceito que veio da África, que aqui foi se modificando, se ajustando às suas necessidades, mas que a África está aqui dentro. Mas nós não estamos na África. Então, se você acha que você é o bambambam da sua nação, vá com esse teu conhecimento discutir lá com o Alafim. Vai lá na Nigéria, vai lá em Oió, expor que você tem 1000 filhos de santo e que você corta para Oxalá, corta para Iemanjá, corta para Ogum, corta para Xangô, perfeito? Que você tem na sua casa 1000 filhos de santo, um de cada orixá. Sabe o que você vai dizer? Nunca vi um negócio desse.
Perfeito, meus amigos. Considerações finais, Ronquer, por gentileza. Estamos no nosso tempo esgotando. É fantástico, já te falamos bastante coisa e trazer um pouco de experiência, estudo, experiência de vida aqui, eu acho fantástico. Mas eu tenho notado que as pessoas têm dificuldade em aceitar a origem do orixá aqui no Brasil. Tem pessoas que não querem aceitar que o orixá vem da Nigéria, que vem da África, né? Acha que o orixá é brasileiro. Mas a gente tem que buscar nossas origens, é com o orixá, e não no cristianismo, né? Perfeito. Eric Hoff? É importante destacarmos que as nações afro-brasileiras, elas são reconhecidas, elas existem aqui no Brasil. Não, em momento algum, precisam representar nem serem responsáveis ou serem parecidos com a África ou em algum lugar e etc. Mesmo porque o Jeje, não existe nenhum povo, nenhuma etnia, nenhum local que se denomine Jeje. Jeje são os estrangeiros. Os Yorubás que estão do outro lado ali da fronteira do Benin são Jeje e Nagô, Yorubá. Assim como os estrangeiros são Jeje. Então, é importante para nós entendermos que as religiões afro-brasileiras, elas existem, elas são boas, elas são fortes aqui no Brasil. Perfeito, meus amigos, meus irmãos. Queria, então, neste momento, levarmos ao encerramento do nosso programa, aonde nós procuramos contribuir para o seu conhecimento, humildemente levar uma informação para que possa trazer para você esclarecimentos, perfeito? Daquilo que nós entendemos, através do Eric que conhece, através da Ronquer que está na Nigéria, trazendo sempre um pouquinho mais de clareza. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, procure mais o orixá, procure mais Deus, procure mais aquilo que você acredita. Não confie a sua vida, não terceirize os seus problemas com aqueles ou com aquelas que você não conhece, com aqueles ou com aquelas que não têm credibilidade para te dar um caminho, para te dar o equilíbrio, para te dar a direção. Não dê credibilidade àquele que primeiro quer saber do seu bolso. Aquele que, antes de mais nada, após ter jogado para você, falou meia dúzia de palavras, mas já quer falar sobre o custo do trabalho. Tá? O custo do trabalho, ele está ligado diretamente, muitas vezes, com a necessidade que ele tem de pagar as contas dele. Você que está com dificuldade, que está sem dinheiro, não acredite nessas promessas. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o orixá, ele vai te ajudar, ele vai te auxiliar, mesmo sem dinheiro, mesmo sem fazer qualquer tipo de trabalho que o jogo mandou que fizesse. O orixá está aqui para servir aqueles que acreditam nele. Então eu peço para vocês, pare de pular de casa em casa, querendo jogar, botar carta, querendo saber, sabe, de umas coisas que você não vai conseguir saber nunca. Confie mais no orixá. Ele sim vai te dar a resposta que você precisa. Peço nesse encerramento que mantenha a sua fé da forma que eu comecei. Vamos orar, vamos rezar, vamos louvar, vamos cantar rezas para os nossos orixás, ou para qualquer divindade, ou para qualquer sagrado que você acredita. Peço que o grande Pai das alturas derrame sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus amigos, no seu trabalho, bênçãos de clareza, bênçãos de prosperidade. E confie ao orixá os seus problemas. E quando alguém quiser te cobrar uma exorbitância para um trabalho que você não tem, comece a repensar os conceitos sobre a nossa religião. Deus abençoe, Oxalá abençoe a todos, Oxum abençoe a todos. Muito obrigado pela sua privilegiada participação no nosso programa, perfeito? Pedindo que fique com a gente aqui na RS Play, canal 524 da Claro Digital.
Outra coisa, acompanhe a nossa programação. Você vai ter, ao longo da nossa grade, diversos programas que vai interessar vai engrandecer o seu conhecimento. Beijo a todos, que Deus e os pais nos abençoe e nos conceda uma excelente semana. Obrigado pelo sagrado, obrigado a você. Valeu!